Então tá aí. Então a gente tem aí uma figura que mostra uma versão angular de um oscilador harmônico simples. Então o elemento agora de elasticidade ele está associado à torção de um fio. E esse dispositivo, então, ele recebe o nome de pêndulo de torção. Exatamente como está aqui. Ó. É o pêndulo de torção. A ideia, como eu disse agora há pouco, é inferir um deslocamento angular θ a partir de uma certa posição de equilíbrio, que é o meu zero aqui. Então, eu tenho no zero, eu vou lá, torço ele um pouquinho, infiro um deslocamento angular θ, e na sequência, então, eu liberto ele para ele colocar, se movimentar. O que a gente observa nesse tipo de sistema, obviamente considerando o caso ideal, sem atrito, sem som, sem calor, etc, etc, é que esse oscilador, então essa moeda, então ela começa a oscilar em torno dessa posição angular, em um movimento harmônico simples. Então, basicamente, o objeto ele fica aqui, ó, indo e voltando aqui, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Nessa amplitude menos θm e mais θm. A pergunta é como é que eu descrevo esse movimento agora, dado esse deslocamento angular inicial. Bom, o que a gente observa aqui é que o fio de suspensão, que é esse fio aqui, ele produz um torque de restituição. E esse torque ele é proporcional ao deslocamento angular. Então veja a analogia com o nosso sistema massa-mola. Na mola, no sistema linear lá que nós temos, a força ela é proporcional ao deslocamento de sinal contrário, porque é uma força de restituição. Se eu empurro a mola, a minha força no sentido contrário, tentando restituir a posição original. Se eu torço o meu pêndulo, o torque é no sinal contrário, tentando fazer ele retornar à posição inicial. Então, esse torque ele é proporcional ao deslocamento angular, similar à força de restituição de uma mola, onde a força ela é proporcional ao deslocamento. Então, esse deslocamento angular θ, que a gente infere no sistema, ele produz um torque no sentido a fazer o disco voltar para a posição de equilíbrio, de forma que se o deslocamento θ é no sentido horário, o torque imposto pelo fio é tal a inferir um deslocamento angular no sentido anti-horário. Desloca o horário, o torque tenta inferir no sentido anti-horário. Se eu vou no sentido horário, ele vai... se eu vou no anti-horário, ele quer inferir um torque no horário. Se eu faço um deslocamento no sentido anti-horário, ele tende a inferir um torque no horário, e vice-versa. Então, esse torque, ele obedece à lei de Hooke na forma angular. Então, da mesma maneira que eu tenho que o F de t é igual a menos kx de t, agora eu tenho um torque de t que é proporcional ao deslocamento angular. É um menos, aqui a gente usa uma letra kappa de θ de t, onde o meu kappa é chamado de constante de torção. Essa constante de torção vai depender do material, vai depender do comprimento do fio, do material, do diâmetro, do comprimento. Então, depende das propriedades físicas e geométricas do meu fio de suspensão. É uma constante de torção, uma constante de proporcionalidade entre o torque e o deslocamento angular. Como usual, é de interesse a gente calcular o período de oscilação do movimento. Então, com que tempo ele começa a oscilar, dado essa constante de torção, dado o meu θ inicial, etc, etc. Então, quanto vale o período do pêndulo de torção? Então, qual o período do movimento? Essa é a grande pergunta que a gente quer responder. Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente começa o nosso desenvolvimento se atentando que o torque ele é igual à taxa de variação do momento angular. No nosso caso aqui, o momento angular é o momento angular no eixo Z, e ele vale I ômega, onde esse ômega aqui é a velocidade angular do meu sistema.
Então, eu tenho um torque que vai depender do momento de momento de inércia, da variação do momento de inércia, que é o cara ali, então, que está relacionado... desculpa, vai depender da variação do momento angular, que, por sua vez, depende do momento de inércia e da frequência e da velocidade angular. Não confundir esse cara aqui com a frequência angular. Esse cara aqui é a minha velocidade angular do sistema. É a taxa de variação do ômega em função do tempo. Tá certo? Esse ômega é o meu ômega, é o dθ dt. Vou até pôr um ômega z aqui, ó, só para deixar claro que não é, que é distinto da frequência angular. Bom, com isso tudo aí, o que eu tenho? Eu tenho, então, que o torque é igual a um di ômega dt, variação da frequência angular. O meu i, da frequência angular não, da velocidade angular. O meu i é uma constante, o momento de inércia do objeto, então é constante. E aqui fica, ó, d ômega dt, que por sua vez é igual a menos o kappa θ de t. Pronto. Tá aí o que eu preciso. Tá onde? Ó? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, isso aqui é velocidade angular. Isso aqui nada mais é do que I dθ dt. Porque o ômega é a minha velocidade angular, dentro da definição do momento angular. O que implica, então, que d ômega dt nada mais é do que d2θ dt dt2. E aí, olha o que aparece aqui. I d2θ de t dt2 é igual a menos um k θ de t. Olha que coisa legal. Se você comparar com as nossas expressões anteriores, ó, o que a gente tinha? Eu tinha, ó, f é igual a menos kx, que por sua vez é m d2x de t dt2. Compara essa expressão aqui com essa expressão aqui, você vai ver que elas são completamente análogas, né? M d2x de t dt2 e d2θ de t dt2 igual a menos kθ igual a menos kx. Completamente análogo, no fundo a solução é a mesma. A gente sabe a solução desse cara aqui. A solução desse sistema aqui é θ de t, que é igual, né? Não mudou nada. Só troquei o x por θ, né? Não mudou nada, né? É a mesma coisa. Troco o x por θ, troco o m por i, troco o k pelo k, então eu tiro que o θ de t nada mais é do que um θm cosseno de ômega t mais φ. Onde o meu ômega agora, ao quadrado, nada mais é do que, enquanto o k, o ômega ao quadrado era k, era m sobre k, era k sobre m, agora, né, vai ser k sobre i. Por quê? Porque aqui, ó, a equação é o seguinte, dt2 de t dt2 é igual a menos k sobre i θ de t. Quando eu derivo esse cara duas vezes, aparece um ômega ao quadrado aqui na frente. Ó. E é esse ômega ao quadrado que é igual a k sobre i. Então, daqui eu tiro que o ômega ao quadrado é igual a k, ou kappa, né? Esse aqui é a minha constante de torção, né? É sobre i. Aí, então, tudo fica muito mais simples, porque calcular o período, a gente sabe que quando ômega vezes o período for igual a ômega vezes t for igual a 2π, a gente tem um período, não é isso? Completo. Então, o período é igual a 2π sobre ômega, o que implica, então, que o período do pêndulo de torção nada mais é do que 2π raiz do quê? De I sobre K. Isso aqui é o período de oscilação do pêndulo de torção. Esse resultado aqui é importante também, que mostra a analogia direta do que nós tínhamos para o movimento linear.
A analogia é direta, né? Lembre-se que no nosso caso do movimento massa-mola linear, o período ele varia, né? Para massa-mola, ele varia 2π raiz de m sobre k. Isso aqui é o período no sistema massa-mola. Então você veja que a ideia é análoga e vem do fato de que o torque é proporcional ao meu deslocamento angular. Se atentando que o torque é igual à taxa de variação do momento angular e que o momento angular nada mais é do que I ômega, onde o ômega é a minha velocidade angular, aí é só uma questão agora de trabalhar, né, fazer um traquejo matemático aí, para então deduzir, no final das contas, essa expressão para a equação diferencial, cuja solução é essa aqui, o que implica, então, que a minha frequência angular é igual a K sobre I, relacionando a frequência angular com o período, eu tiro, então, o período de oscilação do pêndulo de torção.